Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas. Aquele que era, aquele que é e será eternamente Deus. O Senhor dos exércitos, o todo-poderoso, desejado entre as nações, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aquele que morreu no Calvário pelos nossos pecados, mesmo nós ainda estando mortos em delitos e pecados, que merecíamos o salário da morte, ele nos deu vida e vida em abundância. A ele tributamos toda honra, glória, louvor e adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, no seu coração mais uma vez neste dia e que a bondade do Senhor te alcance de forma poderosa. Hoje, 14 de novembro de 2020, Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículos de número 12 até o versículo de número 16, que nos diz assim, melhor, até o versículo 17, que nos diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Esta palavra é uma palavra também maravilhosa, quando Paulo escreve aos irmãos de Colossos para orientá-los a respeito das coisas de Deus e deixar claro a supremacia de Cristo. Por volta do ano 62 depois de Cristo, foi que Paulo escreveu, e a cidade de Colosso estava localizada próximo de Laodiceia, no sudoeste da Ásia Menor, cerca de 160 quilômetros, e ao leste de Éfeso. A igreja colossense, ela foi fundada como resultado do grandioso ministério de Paulo em Éfeso. Durante 3 anos, cujos efeitos foram tão poderosos, de tão grande alcance, que todos os que habitavam na Ásia ouviram falar da palavra do Senhor. Os versículos lidos que acabamos de ler nos traz reflexões profundas sobre um todo da vida cristã. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade.
A mudança de um cenário de pessoas distantes de Deus, da sua vontade, para um cenário de vida que agrade a Deus e que do interior flui coisas boas. A mudança não deve e jamais pode ser externa somente. Ela precisa ser interior. Ela precisa fluir de dentro para fora. Entranhas de misericórdia. Olha a profundidade de Paulo em orientar os irmãos para que ande conforme diz a palavra, além de ser benignos, serem humildes, serem mansos e serem longânimos. Isso só pode acontecer se a palavra habitar na vida da pessoa. Caso não haja palavra, caso não haja vivência, caso isso não mude de dentro para fora, isto é impossível de se realizar. No versículo de número 13, ele diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoar não é uma tarefa fácil. Perdoar não é uma tarefa fabricada, orquestrada, combinada. Não. Não pode ser algo superficial, precisa ser verdadeiro. O perdão é intenso, profundo. O perdão abre mão de direitos para dar ao outro a felicidade de se ver livre da falta, da acusação, da angústia que destrói aquela pessoa. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar. Quando o Senhor, ou Pedro, perguntou a Jesus sobre o perdão, e que se aproximou dele e perguntou quantas vezes deveria perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim. O Senhor disse: até 7 vezes mais. Perguntou e Jesus respondeu: eu te digo, não, até 70 vezes 7. Quantas vezes nós não estamos dispostos a perdoar nenhuma vez sequer? Imagina 70 vezes 7 em um dia, não é em um ano. Quantas vezes as pessoas estão alimentando resquícios laborosos de anos de confusões e intrigas no coração, e que estão arrastando e caminhando para distante de Deus. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se não perdoarem também, seu Pai que está nos céus não vos perdoará os seus pecados. Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. Se você alimenta resquícios, se você não consegue perdoar, os seus pecados também estão retidos. É preciso haver o perdão
Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você, e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. Parece brincadeira, parece ironia, parece um abuso da bondade, da paciência. Mas a Bíblia manda perdoar. Eu não sei como você trata o perdão, como você trata a seriedade disso, ou se você prefere no seu direito alimentar isso. Isso não pode te dar o céu e não pode levar para o céu. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículos de número 18. É preciso olhar para isso. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou, vós em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Como ser bom? Como procurar ser bom? Como perdoar mutuamente? Assim como Deus nos perdoou, quando a gente peca, a gente corre para diante de Deus, para Ele dar alívio, para a gente sentir o alívio do peso, da angústia, da tristeza, da decepção, do fracasso diante dEle. Mas quando alguém peca contra nós, nós não queremos perdoar. Parece que não queremos parecer com Cristo. E ninguém é obrigado a perdoar. O Senhor está dando orientações. Você perdoa se você querer. Mas os seus pecados também ficam retidos. A Bíblia fala, não julgueis. Numa linguagem mais atual, não julguem e vocês serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e sereis perdoados. Lucas capítulo 6, versículo 37. Sou eu mesmo que apago, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25. Precisamos perdoar. Precisamos abrir mão do nosso direito. Ou perdoamos ou vamos morrer aos poucos. Quantas famílias separadas, distanciadas. Quantos parentes, quantos amigos, quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos. Gente que vivia bem, tinha boa convivência, distanciados, porque não querem perdoar, não querem romper. O próprio orgulho, porque não é fácil. E não pode ser maquiado. João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 9, a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É Ele quem perdoa. Perdão salva. O perdão se multiplica. O perdão gera amor ao invés do ódio da falta de perdão. Portanto, eu vos digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Lucas capítulo 7, versículo 47. Perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Não é bom ser perdoado, gente? Quando a gente veio para a graça, que nós aceitamos Jesus, que nós recebemos o perdão de Deus, que alívio do peso, da carga.
Não ignore o perdão. A falta de perdão vai te trazer mal, vai te fazer mal, vai te trazer complicações na vida, em todos os sentidos. É preciso que haja o perdão. A falta de perdão, infelizmente, ela tem cheiro do diabo. Perdoar é o único caminho para se ter saúde espiritual. Quem não perdoa acaba estando morto diante de Deus, o coração. Não importa quem, não importa o que fez. Talvez vocês não reatem a confiança e alimentem a mesma amizade, mas é preciso perdoar. Talvez não frequente a casa mais depois dos acontecidos, mas o coração precisa estar livre. É como a cicatriz da queimadura. Ela está ali, mas ela não dói mais. Perdão não tem nada a ver com sentir algo. É uma ação. É saber que Deus quer. É um ato de consciência. É, por fim, a dor que alguém lhe causou, você está abrindo mão do seu direito para dar perdão. Quem não perdoa, quem resiste ao perdão, acaba se comprometendo com o diabo. Porque vai alimentar a vingança, a morte, a separação, a destruição. As orações ficam retidas diante de Deus. Os relacionamentos comprometidos. Quantas mulheres vivem acusando o marido? Quantos maridos vivem acusando as mulheres? Gente, o ontem não existem mais. Nós não podemos voltar neles. Nós precisamos criar relacionamentos duradouros, responsáveis e perdoador. Não adianta eu saber orar se eu não sei perdoar. Não vai adiantar. Eu preciso intensificar, no caso, minha oração para que Deus abra o meu coração. A natureza deste assunto é grave, pois Deus é perdão e é perdoador. E Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando contamos com a ajuda de Deus, nenhuma ofensa que as pessoas nos fizeram é imperdoável, nenhuma delas. A renovação do crente, da sua mente, conforme fala Romanos capítulo 12, versículo 2, passa por demonstrar perdão. A falta de perdão é uma doença grave espiritual. Perdoar é não devolver o mal com o mal, é virar a face, é caminhar mais uma milha, é dar a capa. Satanás nunca perdoou alguém, nunca. Tem gente que fala assim, nem no inferno eu perdoo. Então demonstra uma atitude de onde está querendo ir. Preciso perdoar o filho, o pai, a mãe, a esposa, o amigo, a amiga, o patrão, a pessoa do seu relacionamento, do seu convívio com quem você vivia, mas deu um problema, a pessoa falhou com você. É preciso parar as acusações e perdoar. Que Deus cure aqueles que ainda não conseguiram perdoar. Que Deus levante em sua misericórdia e dê graça. O perdão é racional. Ele é uma decisão mental e racional. Quem perdoa não está fazendo favor a ninguém, está cumprindo a palavra de Deus. Alguém que perdoa e fala assim, está pensando que foi da última vez que eu te perdoei, agora eu não perdoo mais, eu não sou mais bobo. Quem perdoa não está fazendo favor para ninguém não, está cumprindo a palavra. Está zelando pela própria alma, para não ter doenças maiores, emocionais, para não partir desta vida e não for para o céu. Perdoar é necessário. Para de alimentar as coisas do passado.
A falta de perdão é um lixo que nós guardamos, valorizamos, empacotamos como se fosse ouro, como se fosse bom. E aí Paulo está dizendo aos irmãos lá: suporta, perdoa uns aos outros. Se alguém tem queixo um como o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. E sobre tudo isso, revestir de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e seja agradecido. O que é que domina o seu coração? Você é agradecido a Deus pelo que você tem, pelo que você recebeu de Deus, pelo que Deus está te dando? Quantas pessoas queriam estar no seu lugar, ter o que você tem, estar na sua posição? Quanta gente está hoje numa situação precária, hospitalizada, à beira da morte, pedindo a Deus um pouco de esperança. Quantas pessoas não têm casa, estão debaixo da ponte, estão no relento, não teve alimentação ontem. Quantas pessoas não têm nada sequer, nem saúde mental, emocional de modo geral, nem física. Quantas pessoas levantaram hoje, não têm o pão, não têm o café, não têm o almoço, não sabem o que fazer da vida. Sede agradecidos. E a palavra de Deus habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. É para cantar com graça, é para abrir a boca e louvar, bendizer, glorificar, exaltar a Deus. Não é para fazer de conta que está louvando, é para cantar mesmo com toda a força da alma. E o que é para habitar em vós? A palavra. Habite em vós. De que forma? Abundantemente. Nós vivemos uma geração de analfabetismo bíblico, ou de conhecimento que não vive a palavra. A palavra precisa ser praticada. Ela tem que habitar abundantemente, ela tem que encher as lacunas, os vazios que existem. Ela precisa encher essa parte total na vida do crente. Palavra. O que falta hoje é a palavra ser vivida. Por isso nós alimentamos a raiva, o ódio, o rancor. Por isso nós alimentamos essas coisas. Por isso que não há perdão, porque a palavra não habita abundantemente. Abundantemente. Sabe o que é abundar? Mergulhar na abundância da palavra de Deus, conhecer a palavra, viver a palavra, amar a palavra, obedecer a palavra, meditar na palavra, valorizar a palavra. Abundantemente. A palavra ensina, a palavra admoesta uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Não é a música dos cantores famosos da nossa época, cantando com graça no coração. E quando fizer alguma coisa, por obras, fazei, ou por palavra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Não é para se vangloriar, não é para se achar melhor, não, é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Estou pregando a palavra para a glória de Deus, não é para me elevar, não. Quem faz alguma coisa, faz para a glória de Deus. A glória de Deus deve ser um todo, não é para exaltar o homem, não é para crescer o homem, não é para bendizer o homem, é para Deus, Deus e Deus, não é o homem. Nós somos passageiros, transitórios, mas Deus é eterno, é Senhor, é soberano. Então abra o teu coração para a palavra habitar. Que a palavra de Deus habite em nós, suporte o outro. Ele usa a palavra mesmo, suportar, suportando-vos uns aos outros. Na hora que é pesado, é difícil, mas com oração nós conseguimos superar tudo. Não há nada que não conseguimos superar em oração, com um coração verdadeiro diante de Deus. Se abra para Deus e perdoe.
e viva a palavra. Em nome de Jesus. Pai, abençoa esta casa, esta vida, esta família, estas pessoas. Que o perdão do Senhor alcance os corações. Que o perdão do Senhor alcance cada uma pessoa, meu Deus. E que o Senhor, na sua bondade, ó Deus, e na sua misericórdia, possa abençoar cada vida, meu Deus. Abençoa esta pessoa que tem dificuldade de perdoar. Abençoa esta pessoa que está relutante, ó Deus. Esta pessoa que tem tido, ó Deus, muitas dificuldades. Ajude, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso baluarte, a nossa proteção. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ministra cura, milagre e libertação, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Tenham todos um ótimo dia, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.